Marcos capítulo 5, versículo 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor, a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Queridos, essa história, esse fato que acontece, todos nós, eu acho que já ouvimos falar. Uma mensagem muito pregada e conhecida da igreja. A maioria dos leitores da Bíblia já se dedicaram por um tempo nessa passagem. Mas essa semana, domingo de manhã, o Senhor falou comigo algo que eu nunca tinha percebido nesse texto. E nunca ouvi ninguém falar. E o Senhor tocou no meu coração e eu desci, e eu estava orando e conversando no meu TSD desde cedo, e o Senhor inquietando, e desci lá para o Rincão dos Pintos, com o Senhor me inquietando com isso. E ministrei lá para os irmãos, de uma forma rápida como eu vou fazer aqui, aquilo que o Senhor inquietou no meu coração. Queridos, nós temos aqui o fato de uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher que estava há 12 anos tendo hemorragias internas. A lei da época, principalmente a lei hebraica, para prevenção, isso aqui era questão de assiduidade, era questão de capricho, de limpeza, não era menosprezar a mulher. Por quê? Até a Idade Média, meus irmãos, até que surge o Iluminismo, não se tem história de gerações, de culturas em que as mulheres usavam alguma proteção, ou absorvente, ou os paninhos, que começou na Idade Média, logo depois no Iluminismo, que começou as mulheres usar algo para não permitir que aquele líquido se corresse pelas pernas e onde ela andasse ficava manchando. Não havia isso. Não havia esse saneamento básico. Então, o povo de Israel, como sempre, Deus que dava as regras e protegia e trazia. O povo de Israel sempre foi o povo mais assíduo do mundo. Lá no passado também. Se vocês observar, a questão lá no Êxodo, Deus diz assim: olha, quando vocês fizerem as necessidades fisiológicas no deserto, façam um buraco e enterrem. Está na lei, era mandamento, está na Bíblia, você vai encontrar isso na Bíblia. Assim como as mulheres que tivessem este fluxo, elas não poderiam estar no meio da sociedade, elas não podiam elas tinham que ficar em casa. E aí com isso, meus irmãos, com essa lei lá inicial, e a corrupção do sistema religioso, dizemos, quem fizer isso, está pecando, não está infringindo uma lei somente doméstica, mas está pecando, e aí começaram a espiritualizar essa situação de saneamento, começaram a espiritualizar isso. E aí o que acontece? Então, começou a morrer mulheres apedrejadas porque estavam na rua ou em alguma ação menstruadas ou com hemorragia. Que era o caso dessa mulher, não era uma menstruação, era um caso de uma hemorragia de 12 anos. E essa mulher, então, ela não podia ter contato com as pessoas enquanto estava. Então imagina, 12 anos, fechada, escondida. Esse era o caso dessa mulher. Aí acontece que ela ouve falar de Jesus. E ao ela ouvir falar de Jesus, ela diz: ei, esse cara aqui tem a solução para mim. Ele vai me curar. Mas como que eu vou chegar nesse cidadão? Que ao momento que eu chegar, eu me identificar, o pessoal vai estar em roda ali, e eu posso ser apedrejada.
Eu estou em erro? Jesus passou, por exemplo, por os leprosos, que também não podiam ficar na sociedade, mas existia um ambiente específico para os leprosos. E ele ali passando ouvia os leprosos. Mas a mulher não tinha um ambiente específico para ela nisso. E aí então ela toma uma decisão bastante audaciosa. Ela diz: não, eu vou lá, eu tenho fé que esse homem tem virtude, eu ouvi falar bem dele, eu conheço a história dele, e eu tenho fé que se eu tocar nessas vestes dele, eu vou ser curado. Por quê? Porque as vestes, ou por causa da fé dele, não, porque nesse ser, nesse homem, aonde ele vivia, era visível a sua virtude, o seu poder, a sua autoridade. E aí ela vai e faz, e toca, e se sente curada, mas Jesus sente que saiu virtude. E aqui eu vejo a humanidade de Jesus. Cuidado, irmãos, Jesus não era onisciente enquanto andava na terra. Não era onisciente. Não era onipotente e nem onipresente. Jesus era um homem, um ser humano igual nós. Tanto é que ele fica procurando. Saiu virtude. Eu senti que o Espírito Santo me disse aqui que saiu algo de mim, que aconteceu algo extraordinário, e foi por causa de um toque, mas a Bíblia diz que ele fica olhando pelos lados, procurando o que aconteceu. Ele não sabia o que tinha acontecido. E aí aquela mulher se apresenta e diz assim: ei, fui eu. Temendo e tremendo. Tremendo de alegria por ser curada. E temendo, o que poderia acontecer com ela? Pois ela estava ali, tinha estado ali, numa condição errada, mediante a sociedade. Bem, o que acontece? Essa mulher fala, se apresenta, Jesus conversa com ela, diz: vai nessa. E os outros não puderam acusá-la, porque ela já estava sem hemorragia. Ninguém pôde prendê-la. Até aí tudo bem, todos nós já estudamos, e eu poderia, e já ouvimos muita coisa sobre isso. Mas o que o Senhor me inquietou é o seguinte: quando eu estava pensando sobre essa mulher, sobre essa situação, no meu TSD, o Senhor me inquietou e disse assim: ei, quem é o teu exemplo? É Jesus ou a mulher? Quem é o mestre dos mestres? É Jesus ou a mulher? Quem você deve seguir, Jesus ou a mulher? Isso me inquietou. Isso não é tu, é Jesus. Deus, é Jesus que eu devo seguir. O meu exemplo é Jesus. Mas como assim nesse contexto, Senhor? O exemplo é Jesus, não é a mulher. A mulher serve de exemplo para nós? Sim, pela garra, pela fibra, pela vontade, pela coragem, pela audácia. Serve de exemplo. Mas o nosso exemplo é Jesus. E aí eu disse: meu Deus, o que tu quer falar comigo? E fiquei. Aí eu escutei o Senhor dizendo: ei, teu exemplo é Jesus. E ele tem virtude. E ele tem poder. E ele está tão cheio que as vestes também curam. E aí eu comecei: Senhor, o que tu quer fazer? O que eu quero fazer com isso, Senhor? E o Senhor disse: fala com o meu povo. Prega para a igreja que eu quero dar virtude. Que eu quero dar poder. Aleluia. E que eu e você precisamos ser vistos nessa sociedade como a mulher viu Jesus. E que eu e você vamos ser vistos em nome de Jesus por essa sociedade que está na nossa volta como a mulher viu Jesus. Eu estou crendo que chegou o momento, meus irmãos. E esse momento é agora, em que Deus vai encher nós de uma forma tão grande, tão poderosa. Cada um de vós, não é o Amós, não é o A ou o B, é nós, é eu e você. Eu e você estamos num projeto de oração, de jejum, de busca. Estamos aí nas nossas vigílias, clamando, orando. E o Senhor me deixou tão claro, meus irmãos, que Ele vai encher nós de virtude. Aleluia, para ser atrativo, não para a nossa glória. Nem vamos saber às vezes quem estará nos tocando. Nem vamos saber para quem nós estamos enviando virtude, aleluia. Mas nós veremos resultados, aleluia. E eu estou crendo, meus queridos, e é só isso que eu vim para dizer para vocês hoje. Que chegou um tempo em que eu e você estamos prontos, como Iadejari, não somente para expandir,
Não somente para expandir e ganharmos almas, isso vamos fazer, mas Deus dará virtudes sobre nós, poder do Espírito Santo. E Ele prometeu, e Ele disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Isso Ele está dizendo aí, eu vou encher vocês, aleluia. E começa hoje aqui, em nome de Jesus. Eu quero proclamar, aleluia, que Ele está trazendo algo sobrenatural para Iadejari também, no individual de vocês, e lá no trabalho, lá na escola, lá no grupo de aposentados. Ei, eu vou te dizer uma coisa, meu querido, se você está ficando muito tempo em casa, se você não tem atividade, está aposentadinho, está ficando muito em casa, saia de casa, se envolva com pessoas, mas porque lá o Senhor vai te encher de virtude, e essas pessoas, aleluia, tocarão, nós vamos ver cura, nós vamos ver milagre, meus irmãos. Eu estou profetizando isso com muita autoridade do céu, do meio do nosso, através de você, através da igreja que está aqui, através de você, meu querido irmão, porque o Senhor vai derramar de virtude, de uma forma sobrenatural, porque o nosso exemplo é Jesus. A partir de hoje, não queira ser igual à mulher. Você já saiu desse estágio. Você já venceu tantas etapas para chegar aqui. Incredulidade de alguém, você de repente, de dificuldade até para caminhar, para chegar, não estou dizendo física de repente, mas emocionalmente, cargas, manchada, marcada pela sociedade, dizendo, mas você é louco se envolver com esse negócio, você é doido para isso, não faça isso, não faça aquilo. De repente você desistiu de tantas coisas, mas chegou aqui, agora você já chegou, como a mulher você já chegou, agora é o momento de ser como mestre, aleluia. O momento chegou de viver como mestre. Receba isso, minha querida, receba isso, meu querido. Comece a orar e dizer, Senhor, me enche de virtude, Senhor, me enche da tua autoridade. Eu quero ver coisas acontecer, e você vai ver, aleluia, porque Deus está falando profundamente em nosso coração. Não tenha medo de orar por ninguém. Alguém chegou para ti, pastor, eu estou com câncer, eu estou com enfermo, eu estou com isso, estou com aquilo. Você tem virtude, Deus já te deu. Não tenha, ore, declare, aleluia, faça a diferença.